Então essa semana foi uma semana assim bem especial para nós como pastores, uma semana que a gente espera em todo o agendamento que nós temos, e nós tivemos um tempo muito precioso junto com a nossa cobertura ministerial, o colegiado ministerial ABA, e foi um tempo precioso ali de conversa. Faltou mesa, tanto que algumas mesas foram suprimidas e foram colocadas mais cadeiras, tantas pessoas estavam ali reunidas. Nós temos aí em torno de mais de 30 igrejas que se reúnem. Nós tivemos ali uns 150, 200 líderes que estavam reunidos. E foi muito precioso. Interessante que essa vez nós tivemos um tempo até maior de trabalhos em questão com a palavra de Deus, em oração, em conversas, do que propriamente dito fazer agenda. E nessa semana que vem agora, nós como pastores aqui local, estamos trabalhando junto com os ministérios para trabalhar ou revisar a nossa agenda que está preparada para nós. Mas nessa semana, uma das principais marcas, como eu falei, foi o tempo assim de ministração da palavra de Deus. E, em específico, o Espírito Santo começou a falar muito sobre a vida de oração. E eu agradeço a Deus pela vida do Pio, e ele sempre nos chama e nos incentiva para intensificarmos o nosso tempo de oração como pastores, intensificarmos o nosso tempo como igreja de intimidade com Deus. E uma dessas palavras eu queria compartilhar, que mexeu novamente comigo e com os pastores. Parece que às vezes a gente olha assim para o Espírito Santo e começa a conversar com ele e diz: puxa, eu queria aprender essa lição de vez, mas parece que ele sempre chama para um tempo mais intenso e mais profundo. Na sexta agora à noite e no sábado pela manhã nós tivemos a presença do pastor Arão Xavier, e ele falou conosco sobre relacionamentos saudáveis, e foi um tempo também muito precioso, e foi muito precioso ser conscientizado da importância dos nossos relacionamentos. Eles são tão importantes para a nossa vida como o oxigênio é para o nosso corpo. Sem oxigênio não vivemos, e nós precisamos pensar e repensar os nossos relacionamentos. E eu espero que você, que não pôde estar presente, possa tomar um tempo para, assim que possível, nós colocarmos essas ministrações na internet, que você possa acessar ali no YouTube e possa olhar. Vale a pena cada minuto, cada instante que você se toma para ser ministrado na palavra de Deus. Então, o propósito da mensagem de hoje, eu gostaria muito que você saísse hoje daqui com um firme propósito de escolher na sua vida a melhor parte. Eu quero incentivar você a identificar uma coisa que faz toda a diferença na sua vida. E com essa uma coisa, você possa chegar no fim da sua vida e dizer: valeu a pena, minha vida eu investi de forma correta, porque eu escolhi a melhor parte, eu escolhi esta uma coisa que define todo o resto da nossa vida. As nossas escolhas, elas definem a nossa vida. As coisas que nós escolhemos mostram como nós vivemos, e hoje o fruto da nossa vida é o fruto das nossas escolhas que nós tivemos aí no nosso passado. E hoje eu quero que você intensifique uma escolha específica, uma escolha só. E você possa entender. O título da mensagem é A Melhor Parte. Diga comigo: a melhor parte. Você que é leitor da palavra de Deus, você que já tem ouvido bastante a palavra de Deus, talvez já até saiba o texto que eu vou usar. E você que não escutou essa parte ainda, e você que escutou, eu peço que você escute essa ministração como se estivesse ouvindo ela pela primeira vez na sua vida. E tomasse decisões hoje no seu coração para escolher esta uma coisa. Por gentileza, então, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, ali em Lucas capítulo 10. Antes de abri-la, abra ela ali rapidamente e segura ela aberta aí diante de você, na página que cair. E diga assim comigo: esta é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Tudo que ela me ensina é útil na minha vida
na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, em todas as coisas da minha vida, ela é útil. Tudo que ela diz que eu sou, eu sou. E tudo que ela diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Hoje o meu coração está aberto, com uma Bíblia na minha frente, para receber a revelação do Espírito Santo. Amém, queridos? Então procure ali Lucas capítulo de número 10. Enquanto você vai abrindo, eu gostaria de identificar algumas situações da nossa vida. Muitas vezes, quando nós buscamos servir a Deus, é engraçado que nós nos sentimos cansados. E com o tempo até desinteressados por assuntos espirituais. Parece que nós nos acostumamos. E quando nós pensamos em ir para o grupo familiar, nós pensamos se nós vamos ou não vamos. Não é natural assim. Como o culto a Deus. Não é natural, é lógico que eu vou. Muitas pessoas param para decidir se vão ou não vão. Muitas vezes nos sentimos exauridos. E quando pensamos num novo ano em atividades espirituais, ficamos com o sentimento, não, de novo uma reunião. Podemos até começar a pensar que a vida cristã, ela se torna enfadonha. E alguns pensam que ela é até chata. E começamos a reclamar de reuniões, de atividades, até ficamos decepcionados, se é que isso pode existir para um cristão decepcionado com Deus, pois parece que ele abençoa outras pessoas mais do que a mim, que o sirvo e o busco e me dedico. E às vezes achamos até que Deus é injusto, pois eu faço tantas coisas para Ele, e dou tantas coisas, e ainda tenho dificuldades financeiras, ainda não alcancei o meu pedido de oração, que tenho pedido por anos, meu pedido de oração por um cônjuge, ou a minha promoção, projeto que parece que não anda, a minha causa na justiça que parece que está congelada. Muitas vezes nós queremos ser mais íntimos com Deus, e nós começamos a pensar, eu preciso fazer mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso fazer mais e mais para que Deus se agrade de mim, e eu alcance o favor dEle para comigo. Hoje fala-se inclusive que existe uma multidão de brasileiros, e parece que o IBGE vai abrir uma casinha nova nas suas pesquisas, chamada Evangélicos Não Praticantes. Eu ouvi dizer que são em torno de 8 milhões na nossa nação. A maior denominação no Brasil, a Assembleia de Deus, tem 9 milhões. Pois se decepcionam com a igreja, e muitas vezes com Deus, e chegam a ensinar, inclusive, que você não precisa de um pastor na sua vida, que você não precisa de uma cobertura ministerial em sua vida, que você tem o Espírito Santo, você pode caminhar, desrespeitando princípios claros da palavra de Deus e entornam a palavra de Deus de tal forma que trazem situações que a gente tem até medo de falar e pensar que estão diante dessas pessoas. E eu estou falando da decepção que há no coração de muitas pessoas. Eu esperava fazer as coisas para Deus e ser reconhecido e abençoado, e parece que não. Como poderia uma coisa ruim acontecer em minha vida, pois eu tenho me dedicado tantas horas em oração. Eu tenho feito tantos jejuns. Como pode acontecer que um assalto seja cometido? Por gentileza, vamos abrir ali Lucas 10, o versículo 38 ao 42, a história de Marta e Maria. Lucas 10, versículo 38. Diz ali assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa
Não, 10:38. Você está no 10:1 aqui. Isto. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor Jesus, aqui a caminho de Jerusalém, ele chega num povoado, numa aldeia chamada Betânia. Essa aldeia, ela ficava a 3 quilômetros, assim, pertinho, né? Mais perto do que, o que seria 3 quilômetros daqui, aqui embaixo, o Carmo, ali no Hour, talvez. Mais ou menos isso, 3 quilômetros de Jerusalém. Hoje, talvez a gente diria, faz parte de um bairro da cidade de Jerusalém. E ele chega ali acompanhado de seus discípulos, e a mulher chamada Marta, ela acolhe a Jesus e os seus discípulos na casa dela, e provavelmente após essa visita, eles se tornam bons amigos com Jesus. Marta tinha uma irmã e também um irmão, Maria e Lázaro, que nós conhecemos lá em João capítulo 11, quando ele veio a falecer, Marta e Maria buscaram a ele, tem aquela história lá que você pode ler. Então Marta, como qualquer um de nós, ela dedica-se a receber ao Senhor Jesus ao seu modo, da melhor maneira que ela sabia, a tal ponto que ela fica cansada e irritadiça com a irmã dela, a Maria. Imagine, ela recebe o Senhor Jesus, e Marta vê essa oportunidade. É como se Jesus entrasse na sua casa, e você quer dar o melhor, e como você sai e vê a louça na cozinha, limpa lá, vê, puxa, posso descongelar lá aquele cookie, eu posso preparar rapidinho isso, e você vai se preocupa já em servir bem ao Senhor Jesus, corre para trazer uma água, um suco, e procura ajeitar bem a casa, você está preocupado ali para que o Senhor Jesus se sinta bem na sua casa. E o interessante é que muitos que leem esse texto aqui, e quando percebem essa história com Marta, ficam meio assim com Jesus. Acho que Jesus aqui pisou na bola com Marta, acho que alguma coisa não está certa. E a gente fica também que nem Marta, chateado com Maria. Poxa, mas Maria, como é que é isso? Ainda mais aqueles que são zelosos entre nós, procurando sempre fazer o melhor e o bem. E Maria recebe a Jesus de uma forma distinta do que Marta. Maria, ela ficou tão impactada com a visita do Senhor Jesus que ela esqueceu de tudo e de todos ao seu redor para estar aos pés do Senhor Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E ela fez uma escolha na vida dela. A melhor maneira de receber o Senhor Jesus era estar com Ele e ouvi-lo. E ela decidiu a dar toda a atenção que ela tinha para o Senhor Jesus. E Marta, ela estava tão envolvida então com as suas coisas que fica chateada com a irmã. Em sua visão, a melhor maneira de receber ao Senhor Jesus era fazer coisas para Ele. Ela pode ter pensado até a seguinte frase: se eu não fizer alguma coisa nesta casa, todo mundo vai morrer de fome. Tanta gente que Jesus trouxe junto, pelo menos 12, 13 pessoas entram na casa, puxa, preciso me virar, se não sou eu, a turma hoje vai jejuar. Marta queria servir a Jesus e aparentemente não tem nada de errado de querer servir a Jesus. Porém, nós lemos Jesus dizendo em Marcos 10, 45, veja ali, Marcos 10, 45, é dito assim, o Senhor Jesus, quando Ele fala sobre servir, Marcos 10, 45. Pois também o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele não veio para que o servissem, ele veio para servir. E Marta, em toda a sua boa intenção, estava indo contra o propósito da vinda de Jesus, contra o foco que ele tinha no seu relacionamento com as pessoas. E só entendendo a força de um propósito na vida de uma pessoa para entender a postura do Senhor Jesus aqui. E a ênfase que ele dá, Marta não fica chateada com ele. Ficam amigos depois dessa situação. Ela entende a chamada de Jesus na vida dela. E Marta, ela representa o que para nós é humano e para nós é normal. O nosso orgulho, a nossa soberba no nosso coração é ter a qualificação de servir a Jesus. Eu tenho o que dar a Ele. Eu sou capaz de fazer aquilo que Ele pede que eu faça. Ela se acha capaz e busca servir do jeito dela, com o entendimento dela, com a força dela. E o resultado que ela colheu foi a irritação com a irmã. Em vez de amor, aquele sentimento de serviço gerou indignação com a outra que não ajudava e que não fazia, como muitas vezes acontece conosco. Maria que queria ouvir ao Senhor Jesus. Vamos abrir ali, veja aqui na tela João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Esse é um outro princípio interessante que João Batista diz. João 3, versículo 27. O homem, diz o texto, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você lembra domingo passado, quando nós conversamos? Você só pode dar amor se você não pode dar o que não recebe. Eu não consigo servir ao Senhor Jesus se eu não receber dele. Veja ali, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do alto, se não lhe for dada do céu, se não for lhe dada do alto. Eu só consigo transmitir algo, o que eu recebi da parte de Deus. E é disso que o Senhor Jesus está falando com Marta, e é disso que na confrontação Ele está ministrando. Você que esteve aqui, você lembra a ministração do pastor Arão, quando ele menciona nos relacionamentos a necessidade de um confronto, a necessidade de contrariar em determinados momentos para que a gente se ligue e entenda algumas coisas. Maria queria servir ao Senhor Jesus dentro do foco, instintivamente, dentro do foco como Jesus queria que ela viesse servir a Jesus. E Maria, por não entender isso, ela começou a resistir e começou a querer impedir a Maria nisso. E queria que Jesus se aliasse a ela contra Maria. Maria queria receber primeiro, para então servir. Interessante, o rei Davi, ele diz, quando ele levanta uma oferta pessoal dele, e se você faz os cálculos lá de quantos quilos de ouro ele dá, do acervo pessoal, do cofre dele, da poupança dele, ele separou 102 toneladas de ouro. Calculando aí, nem sei quanto é que está a grama do ouro. Para mais de R$1.000 a grama. R$100 a grama. 1 quilo dá quanto? 100 vezes 1 grama? Eu já perdi a conta, não sou bom nesse ponto na matemática. 102 toneladas de ouro. E de prata, 230 toneladas. E aí ainda o cobre e outras coisas que acrescenta ali. E ele, quando ele chama o povo para ofertar, e ele traz a sua oferta pessoal para a construção do templo, ele faz uma declaração no meio da sua oração, ele começa bendizendo a Deus, louvando a Deus, reconhecendo a Deus na sua vida, a bondade, a bênção, a salvação, a força, a segurança,
tudo que Deus representava na vida dele, e ele daí diz assim: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. O que eu tenho, essas 102 toneladas, não foi a minha capacitação, essas toneladas de ouro que eu tenho, não foram coisas que eu consegui por força, veio da sua mão, e eu entrego isso de volta. Quando nós pensamos nos dízimos, nós achamos que o dinheiro é nosso, e tudo que temos, e tudo que somos tem vindo de Deus, como um presente de Deus. E quando eu devolvo, quando eu entrego, simplesmente estou reconhecendo que tudo que eu recebi, eu estou entregando, tudo que vem de ti, tudo que eu tenho vem de ti, e das tuas mãos eu dou. Ele diz: eu só estou devolvendo o que o Senhor me deu. Porém, Marta queria, antes de receber, ela queria dar. Quando você não recebe, você dá, o que acontece no nosso coração? Eu quero ser reconhecido, quero ser aplaudido pelo meu esforço, eu quero ser mencionado em reconhecimento público. E quando você recebe, e aí você dá, você não espera a glória, porque você sabe que veio de Deus, simplesmente compartilhou algo que foi lhe dado, não foi algo que você produziu por si próprio. Marta se achava a provedora da casa. Se eu não colocar a mão nisso, não anda. E ela achava, aplicando assim no nosso dia a dia, ela se achava um motorzinho da igreja. Se eu não me mexo aqui, nada acontece. Quando queremos conquistar a Jesus fazendo muitas obras, qual é o resultado disso? É a frustração. E é interessante que se olha no seu texto, o Senhor Jesus é o autor desta frustração. Ele diz: Marta, Marta, que é isso, Marta? Você está preocupada com tanta coisa, tão ansiosa. E ela fica frustrada: mas Jesus, eu estou fazendo para o Senhor. Marta falou ao Senhor Jesus, fez uma oração para ver se mudava a irmã dela, mas a sua oração, a sua resposta foi frustrada. Como muitas vezes é a oração quando nós queremos mudar o nosso cônjuge com as nossas orações. Querendo que Deus mude ele ou ela, para que não seja mais agradável. E o Senhor Jesus diz nessa história: pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, Marta. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Quando eu recebi meu chamado pessoal, eu levei uns 2 anos em luta comigo mesmo e com as circunstâncias, junto com os meus pais também lutamos. E quando todas as coisas se alinharam, o meu coração com o coração dos meus pastores, com o coração dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, os meus pais decidiram então: puxa, antes de você viajar, então gostaria muito que a gente fosse ter um tempo na praia. E aí minha mãe já foi antes, e eu esperei o meu pai, fui buscar ele no trabalho, lá com o meu Fusca cor de chocolate, não sei se era cor de burro quando foge, mas era um fusquinha marrom lá que eu tinha. Eu busquei meu pai, nós estávamos lá descendo juntos, e estava na BR-277, descendo ali a serra, e no meio da serra, meu pai diz assim como que do nada, ele fala do silêncio, e ele diz: Arno, você escolheu a melhor parte. E eu fiquei olhando para ele, admirado com o que ele estava me dizendo, e pedi: mas o que o senhor está falando? Ele disse: assim como Marta, assim como Maria, você escolheu a melhor parte. Ele tinha no coração dele, quando ele era jovem, ele queria ser pastor. Ele tinha um chamado, mas a sua liderança não reconheceu o chamado dele. E aí ele expressou o seu ministério de outra forma. E eu acho que, pensando hoje, nesse momento, sobre essa história, foi a conversa mais importante que eu tive na minha vida com meu pai, ali dentro do Fusca.
ali na Serra do Mar, no meio daquele trânsito, era pista única ainda na época. Interessante como a memória funciona. Estamos conversando nessa semana. A memória, ela marca o lugar, você lembra algumas coisas específicas. Daí, o pastor Pio perguntou, aonde você estava quando Ayrton Senna faleceu? Eu disse, eu não sei, acho que estava assistindo. Os outros ali, eu sei, eu estava lá, não, algumas coisas que marcaram a vida das pessoas. Você lembra a hora, você lembra às vezes até o cheiro, você lembra... A memória, ela funciona muito perto com o coração. E quando o seu coração é marcado, aquele momento é marcado. E esse foi um momento assim para mim. O lugar, o ambiente, o que foi dito, como foi dito. É possível viver como Maria e conquistar coisas tremendas na vida. É possível ser ensinado pelo Senhor em cada decisão que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. É possível conquistar o que nós mais desejamos, o desejo profundo que Deus colocou no nosso coração. Mas uma coisa é necessária. É possível viver a vidas fora da ansiedade, fora do peso. Às vezes o seu corpo pode sim estar cansado pela obra, pelo trabalho, pela dedicação, mas a sua alma, ela está íntegra diante de Deus. Seu espírito está seguro, ciente da boa mão da obra de Deus que está acontecendo por intermédio da sua vida. Em tudo isso, uma coisa só é necessária, e tudo se resume a um passo: a receber. Maria fez isso, assentou aos pés do Senhor Jesus e recebeu dele. Quer ter sucesso, quer andar feliz, satisfeito, uma coisa só é necessária. Quer ver a sua empresa prosperar como nunca, você profissionalmente prosperar como nunca, uma coisa só é necessária: sentar aos pés do Senhor Jesus. Quer ver a sua família, o seu casamento unido, uma coisa é necessária. Uma só coisa: é receber de Jesus. É receber a ministração dele na sua vida. É aprender a ouvi-lo. É aprender a ser tocado por ele. É aprender a receber da parte dele, receber de Jesus o que nós precisamos, o amor. Às vezes nós exigimos do cônjuge que ele nos ame e que nos dê o que nós precisamos, e nós sugamos uns aos outros, ao ponto às vezes de quase nos matarmos. E o cônjuge não pode dar o que Jesus dá. Às vezes sugamos os nossos apacentadores, às vezes ficamos chateados com aqueles que nos apacentam e cuidam de nós, porque não nos suprem como nós esperamos que nos supra. E é só Jesus que pode suprir do amor, pode suprir da graça, do favor que precisamos de conquistar, o total suprimento. Os pastores, os apacentadores, o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, todos nós somos participantes no processo, todos nós cooperamos, mas todos precisamos estar ligados à fonte. Sem estar ligado à fonte, não adianta querer abrir a torneira da sua casa, se lá na porta, lá no portão da sua casa, o registro está fechado. O registro, a fonte da água precisa estar aberta. Depois que eu recebo dele, aí então, sim, eu posso pegar isso e servir. O pastor Pio, às vezes, ele pega no pé da gente. Ele diz, olha, eu trabalho umas 50 horas por semana para a igreja. E depois disso, eu cuido das minhas outras 6 empresas. Das minhas empresas, não outras, das minhas empresas. Uma máquina, homem. Impressionante. E a gente quer diminuir os horários de trabalho, né? Chega a 44, para 42 já. Na Alemanha já, 1h da tarde de sexta-feira já está liberado o final de semana.
Depois que eu recebo, aí eu posso pegar pesado, porque aí eu tenho a energia, estou ligado à fonte. Antes de tudo, eu preciso receber a revelação do Senhor Jesus, aprender a sentar aos seus pés, como nós estamos falando da ETM TV. A ETM TV não funciona para compartilhar conhecimento, ela funciona para compartilhar revelação. Você tem na Bíblia duas fontes, e Adão e Eva escolheram a pegar uma fonte, não a fonte da vida, da árvore da vida, mas resolveram buscar da fonte da árvore do conhecimento e do bem e do mal. E o ser humano como um todo hoje se alimenta do quê? Da fonte do conhecimento do bem e do mal. De onde vêm as nossas boas ideias de servir ao Senhor Jesus? De onde vêm as nossas boas ideias de fazermos e conquistarmos coisas? E as pessoas sabem fazer o bem. Mas todas essas coisas, a Bíblia diz que aos olhos de Deus, as boas obras fundadas na inspiração, no entendimento humano, são trapos de imundícia. Quem sabe o que é trapo de imundícia sabe como ele é mal cheiroso. É sangue podre. A árvore da vida, ela trabalha com a revelação de vida divina. Não no conhecimento do bem e do mal que os homens lutam para conquistar e dominar uns aos outros com esse conhecimento. Para se alimentar desta fonte, eu preciso parar, fechar a porta do meu quarto, me assentar e ouvir a Deus. Preciso tomar tempo para orar em línguas, ler a palavra de Deus, examinar a palavra, orar com o meu entendimento, passar tempo conversando com Deus sobre a palavra, sobre o que Ele nos diz. Por gentileza, coloque para nós ali na tela Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se quiser anotar, Romanos 5, 17. Diz ali, porque se pela ofensa ou pela transgressão de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Minha tradução aqui diz, muitos mais aqueles que recebem de Deus, vão ter a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, e vão reinar em vida, por meio de um único homem. Aqueles que recebem de Deus reinam em vida. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça, tudo que tem nos sido reservado e preparado, aqueles que recebem da parte de Deus, estes reinam em vida, reinam nos seus negócios, reinam nas suas casas, reinam nos seus estudos, reinam aonde estão ministrando com o que Deus tem lhe dado. Receber nesse texto, se você estudar lá, você vai encontrar uma palavra específica. Ela diz ali, receber é pegar na mão, é agarrar, agarrar das mãos de Deus. Daqui vem a palavra reivindicar, aqui vem a palavra tomar posse. E quando você lembra a palavra do Senhor Jesus, quando Ele fala sobre o reino de Deus, Ele diz lá em Mateus, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Se apoderar daquilo que receberam da parte de Deus. A imensa provisão que vem da parte de Deus. E aqui eu preciso me esforçar para quê? Para receber. Assim como eu preciso me esforçar para ouvir o meu próximo, eu preciso me esforçar quando eu escuto uma palavra, quando eu leio um texto, eu preciso me apoderar dele. Dizer isso é meu. Nós estávamos cantando ali o texto, quando ele diz lá, Jesus seja o centro, né? Ele diz lá, seja o centro da minha vida. Eu já fico, não. Jesus, tu és o centro da minha vida. Assumir a identidade em Cristo Jesus. Não lá no futuro, aqui no presente. Às vezes fico olhando algumas das nossas orações, a gente convida, Senhor Jesus, vem. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor está entre nós. Espírito Santo, vem.
Obrigado que o Senhor está na minha vida e o Senhor se manifesta por meu intermédio, onde eu estou. Porque a promessa diz que Ele estará em vós. Eu não preciso invocar para que Ele venha, Ele está. Eu preciso buscar sim a manifestação. Aquilo que está lá dentro, comece a jorrar e se manifestar para abençoar os outros. Eu preciso sim me esforçar para receber. Às vezes, não sei se você já teve uma pessoa, colega de trabalho, quando você vai explicar um trabalho, quero que você faça assim, 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 e a pessoa diz, eu já sei, já sei. Não, mas escuta aqui, é assim, assim, assim. Não, eu já sei, eu já sei. Tá, daí você deixa ela, então, eu já sei, então faça. Daí ela faz, ela não dá certo, tem um problema, e aí você tem que entrar para corrigir, uma coisa assim, é coisa ruim de trabalhar, com pessoas que dizem, eu já sei, já sei. Coisa boa é quando vem alguém, não, me ensina, eu quero, puxa, como é que é isso? Pergunta interessado, quero aprender. Está apto, disposto a receber. Eu preciso me esforçar para me aquietar diante de Deus. Eu preciso me esforçar para examinar as Escrituras. Jesus não falou só, leiam as Escrituras. Ele disse o quê? Examinem as Escrituras, porque nela vocês vão encontrar a vida. Eu preciso conversar com Deus, examinar, ir folhear para lá e para cá, ir nos textos básicos, conversar com outros, perguntar, examinar. É isso que a ITM-TV faz, ela examina as Escrituras, vai, folheia para lá e para cá, de tanto folhear, você vai conhecendo a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar para orar em línguas. Orar em línguas não é natural. A gente descarta muitas vezes, a gente recebe e mas é só isso. A gente descarta, eu preciso me esforçar. Eu me esforcei 6 meses para começar a conseguir, até eu entender como é que funcionava o esquema, de entender como fluía eu falar em línguas. Me esforçar para conquistar as coisas em Deus, me aquietar, entender o caminho dEle. Aí está o nosso esforço, o esforço de receber. Esforçar-me para dizer que eu não sei como fazer, e esforçar-me para dizer, eu não sei. Me ensina, Senhor. Me mostra como. Eu não consigo por mim me libertar desse mau hábito. Me ensina como. E você vai perceber que aí você pode ser guiado. Mas enquanto você fica ali querendo dominar, você não consegue. E o Espírito Santo não vai tomar o volante da sua vida, não vai tomar o seu ponto de decisão da sua mão. Ele vai esperar gentilmente você pedir para Ele, tome a direção. E é um esforço humano isso, porque nós somos por natureza, como Marta, que nós queremos dominar a situação. Aumente a sua capacidade de receber. Como é que eu aumento essa minha capacidade de receber? Se eu estou tão cheio de ansiedade, como é que eu vou receber? Se minha cabeça está cheia de preocupação, como é que eu vou receber? Preciso aumentar minha capacidade de receber? Como é que eu faço isso? Resposta muito simples, você já sabe. Eu preciso me esvaziar. Preciso me entregar a Deus, a começar a abrir mão da minha ansiedade, do meu medo. Eu falei isso aqui já várias vezes, um dia ministrando na aula da ITM, eu cheguei no texto ali de Filipenses 4, quando diz, não andeis ansiosos, e uma aluna de mais idade, a minha tia, ela disse, não, isso não é possível. Ela fechou e começou a argumentar comigo. Eu ri junto com ela, disse, tia, a gente é assim, né? A gente até defende ser ansioso, e é natural que nós sejamos ansiosos, mas o que eu faço com a ansiedade? Eu preciso entregar essa ansiedade por intermédio de ação de graças. Eu preciso entregar as minhas preocupações por declaração de confiança em Deus. Eu preciso entregar a minha indecisão sobre assuntos que eu preciso tomar decisões para obter entendimento, a clareza, a segurança da parte de Deus. Aumentar a minha capacidade de receber. É um esforço tremendo isso, que nós precisamos desempenhar. Decida-se a agir somente depois de ter recebido da parte de Deus. Eu só vou fechar negócio depois de ter recebido
lá do alto. Quer ver uma questão muito simples? Bate o telefone. Aqui é do banco tal e tal. Tudo bem com o senhor? Nós temos um produto aqui, blá, 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 e você fica ali. É agora, é nesse instante. A oferta é agora. Se não pegar agora, vai perder. E se agora, eu não quero, obrigado. Eu já procuro ser bem gentil. Ela explica. Muito obrigado. Não preciso desse seguro, eu não quero. Estou suprido. Mas por que eu não? Eu já lhe falei, eu não preciso explicar. Eu não quero. Muito obrigado. Então tá bom. Toda vez que é para já e para agora, a Provérbios ensina muito claro isso, então é não. Eu posso ter um tempo, eu posso ter clareza, responder à ofensa. Alguém me machucou, eu só posso depois que eu receber lá do alto uma orientação. Porque se eu reagir, eu vou aumentar o problema, não é assim? Quando vem uma ofensa, mal entendido, e você responder na hora, você está no bife. Vai aumentar o problema. Só responda quando tiver do alto uma palavra da parte de Deus para abençoar aquela situação. Meu propósito hoje com a mensagem é levar você a sair daqui com um propósito firme no coração. Eu quero, como Maria, escolher a melhor parte. E a Marta que está em mim, que sempre que está agitada, fazer ela sentar aos pés de Jesus e fazer ela ouvir. Hoje o que há melhor na vida é receber de Deus, é beber da fonte. Uma coisa potencializa todo o seu viver, o impacto que você pode causar às pessoas ao seu redor vai acontecer quando você receber de Deus uma palavra, uma orientação, uma decisão. As nossas escolhas, como eu disse, definem a nossa vida, quem nós somos e como nós vamos viver e o potencial que nós vamos alcançar. E se você entender e aceitar a palavra de Deus hoje, você vai usufruir na sua vida uma intensidade que vai tocar multidões de vidas. Você não vai ficar pensando, não. Você vai ficar pensando, sim. O que Deus tem preparado para mim, é isso que eu escolho. É o que Ele falar, assim eu vou ser. Vou abrir a mão dos meus direitos de vingança, dos meus direitos de argumentação, vou abrir mão dos meus entendimentos e vou escolher os caminhos de Deus e vou escolher os pensamentos de Deus. Para isso eu vou entregar aquilo que vem da minha parte, os meus medos e frustrações. Você não precisa andar debaixo de peso, a não ser do jugo que é do Senhor Jesus, que é leve, que é suave. Os caminhos dele são gostosos, cheios de paz. Os caminhos deles são caminhos seguros. Ao andar com o Senhor Jesus, você vai perceber que a unção que estava dele de alegria vai tocar a sua vida, porque ele é o mais ungido de todos, com óleo de alegria. Essa unção de alegria vai vir sobre a sua vida, e a alegria é sinônimo de força, é sinônimo de adrenalina, de conquista. É claro que quando você decide tomar essa decisão, obstáculos vão vir, dificuldades virão. Por exemplo, sou muito ansioso, eu já quero fazer as coisas para já. E aí eu quero lhe incentivar a conversar com o seu apacentador essa semana, e dizer, eu tenho um problema com a ansiedade, eu preciso que vocês orem por mim. E a segunda coisa que eu quero lhe incentivar a fazer é começar a agradecer a Deus, a declarar a sua confiança sobre as ansiedades que lhe advêm, seja de casamento, seja de filhos, seja de trabalho, aonde você se move, seja de saúde, seja de decisões a tomar. Aplique a gratidão e diga assim, obrigado Deus, que essa situação o Senhor vai prover para o meu bem, para a minha família. Obrigado que eu vou aprender. Se recuse a entrar na linguagem do inferno, que é a linguagem da murmuração. Afirme a linguagem que é uma linguagem dos céus, a gratidão.
Talvez outro obstáculo que você possa enfrentar é aquele que diz assim, mas eu não sei o que fazer no meu tempo devocional. Às vezes a gente diz assim, separe 10 minutos para ler a palavra de Deus, para orar, ou 10 minutos para ler a palavra de Deus, 10 minutos para escrever o que você descobriu e 10 minutos para você orar, conversar com Deus. As pessoas, puxa, mas meia hora, 10 minutos lendo a palavra de Deus, 10 minutos? Às vezes lemos 1, 2 minutos, já ficamos assim, puxa, eu já estou cansado. Comece com 5 minutos, mas comece. E venha fazer o treinamento que se chama Aprendendo a Orar. Separe 8 noites para você se posicionar, para poder aprender a orar, a conversar com Deus, a estabelecer a sua caminhada de relacionamento com Deus, e você vai ser tremendamente abençoado. Então, querido, aonde a gente começa a receber? Como é que a gente começa a receber? Primeira coisa é entregar a ansiedade. Eu entrego o meu medo das minhas decisões, eu entrego as dificuldades que eu possa ter dentro da casa, a dificuldade que eu tenha de trabalhar as minhas finanças, a entregar, dizer, Deus, eu entrego nas suas mãos. Aí quando você faz, o que você começa a fazer quando você começa a entregar? Você começa a desempacotar, você começa a abrir espaço para receber. E quanto mais você entregar, e quanto melhor você se esforçar nesse processo de entrega, e aí você acopla já o passo seguinte, a gratidão, você entrega e daí se agradece, você entrega e agradece, entrega e agradece, o que acontece? Você vai se esvaziando diante de Deus. Comece por aí. E você que ora em línguas, faça como o apóstolo Paulo, ele pergunta para si, o que eu vou fazer? E ele mostra o primeiro passo, eu vou orar no Espírito e também eu vou orar com a mente. Quando você enfrenta uma dificuldade e você precisa tomar uma decisão ou é deparado com alguma coisa, a primeira reação sua, depois desse processo de entregar, desse processo de abrir o coração, você começa a orar em línguas. Vá numa rajada de línguas. O que as línguas fazem? Você começa a entrar em sintonia no Espírito. A sua mente ela fica muito confusa, mas você entra no Espírito, o Espírito começa a orar e ele ora, como diz, quando quem ora em línguas ora bem, quem ora em línguas ele vai edificando a si mesmo, vai lhe fortalecendo para quê? Para você começar a orar com entendimento à vontade de Deus e começar a trazer as Escrituras nessa sua oração e alinhar o teu coração, alinhar a tua mente dentro do propósito de Deus para a sua caminhada. São 2 passos. Se você pode fazer um deles, pode fazer os 2. Mas comece com o primeiro, a entregar. E a exercitar a gratidão com a entrega. E você vai ver o que é receber da parte de Deus, o falar dEle, a ministração dEle, o cuidado dEle na sua vida. Então, queridos, eu creio no meu coração que aqui existem homens e mulheres que vão saber na sua caminhada receber da parte de Deus. Eu creio e confesso diante da sua vida que o seu coração vai ser um coração sempre receptivo ao falar de Deus na sua vida. Eu creio de coração que você, e eu confesso sobre a sua vida, que você vai ser uma pessoa íntima de Deus. Assim como o Senhor Jesus ele falava conforme o Pai lhe prescrevia. Ele reagia, falava, agia, conforme ele percebia no seu ouvido o falar de Deus. E assim você será na sua caminhada. O sucesso do seu lar, o sucesso do seu trabalho, da sua profissão, as respostas de oração, elas têm um segredo e você vai receber isso firme no coração. Receber da parte de Deus. Você vai ser como aquele pote sempre disponível para receber da parte de Deus. Os céus abertos sobre a sua vida e o derramar da unção sobre a sua vida. E você vai receber na hora certa, no momento certo, o direcionamento da parte de Deus. Longe da sua vida a opressão, longe da sua vida a inquietude, longe da sua vida a ansiedade, o medo, a insegurança, longe da sua vida a opressão
de ter que fazer as coisas, mas a alegria do Senhor enche o seu coração, e você será abundante na obra do Senhor, como diz a palavra de Deus. Você não vai ver a obra, não vai ver a hora de fazer a obra de Deus, que Deus te fala no teu ouvido, e você vai ser tão afiado, que em todas as circunstâncias, você se liga automaticamente aos céus e percebe. Assim é você diante de Deus, assim é o Espírito Santo na sua vida. Ele vai lhe conduzir nessa vitória, e você vai usufruir disso, e multidões vão beber junto com você na bênção e no favor de Deus sobre a sua vida. Se você recebe, diga amém, e se coloque de pé diante de Deus e diga: eu recebo na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nunca queremos terminar o culto, a celebração a Deus, sem lhe dar uma oportunidade de você abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu quero me conectar a essa fonte. Eu quero viver assim como Maria, aos pés de Jesus. E em cada decisão ser guiado como uma pena pelo vento, e ser conduzido, como o pastor Arão disse, jogar o seu barquinho no rio da sua vida e perceber como o Senhor vai conduzindo a sua vida, vai lhe encaminhando em cada uma das decisões. Mas é necessário pagar um preço, um esforço nosso. E esse esforço se chama entregar o comando da sua vida, entregar o comando do seu viver, das suas decisões, submeter a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Te convidar a fazer isso por intermédio de uma oração. Depois eu gostaria muito de orar por você pessoalmente. Vamos orar assim, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado, que o Senhor me ama, e que o Senhor tem manifesto o seu amor em Cristo Jesus para com a minha vida e a minha família. E hoje eu abro o meu coração e eu decido entregar o comando da minha vida nas suas mãos. Sim, Senhor Jesus, eu lhe reconheço como Senhor da minha vida, e eu rejeito a toda maldição e a toda obra maligna, e me declaro livre no nome de Jesus para ouvir a Deus, receber do seu amor e ser cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, perdoa-nos, ó Deus, nós acharmos que nós devemos fazer a obra do Senhor no nosso trabalho, na nossa casa, na sua igreja, debaixo da nossa força e do nosso jeito. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes estarmos correndo para lá e para cá, ansiosos e preocupados com tantas coisas, até orgulhosos, e acharmos que pela nossa força, nosso entendimento, nós vamos produzir algo que lhe agrade. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa meninice. Perdoa-nos, ó Deus, de seguir os nossos impulsos naturais, seguir a nossa mente, seguir o que nós achamos. Obrigado pelo seu perdão, que o Senhor nos purifica. Obrigado que o Senhor toma do nosso coração toda acusação, que o Senhor toma de nós toda opressão, todo sentimento de incapacidade. Obrigado, Senhor, que o seu perdão para com as nossas vidas é completo, total. Obrigado que não há acusação que prevaleça na nossa vida, pois que, como cantamos, o seu amor prevalece sobre todas as coisas, e o Senhor, amor, o Senhor está nos chamando hoje para recebermos do Senhor, e é isso que nós queremos, ó Deus, a melhor parte. Receber do Senhor nas decisões, receber do Senhor na maneira como devemos agir, falar, tratar pessoas. Senhor, eu peço em nome de Jesus,
Faz-nos especialistas no receber do Senhor, no sermos sensíveis ao seu falar. E, Senhor, que a sua palavra se cumpra em nós, que do nosso interior fluirão rios de água viva. E assim seja, Senhor, todos aqueles que se achegam a nós percebam e bebam desse rio. Oh, Deus, obrigado. Muito obrigado, Deus, por sua bondade em nos chamar, por sermos tão íntimos do Senhor. Obrigado pelo sangue do Cordeiro, pela ceia que nós celebramos diante do Senhor, que nos lembra desse fato, que nos afirma nesse fato. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Assim o Senhor te abençoe e te faça íntimo dele, em nome de Jesus. Amém, querido? Por gentileza, antes de você ir embora, abrace pelo menos 2, 3 pessoas e incentiva ela. Vamos dizer assim: vamos receber de Deus, vamos usufruir do que o Senhor tem para nós. Vamos ser fonte de água viva, jorrando para abençoar as nações da terra, em nome de Jesus.